a 2 em 1, está bem? Porque tem tudo a ver. Se estivermos a falar, e depois já é a parte mais importante, se estivermos a falar da acidez, de níveis de intoxicação, etc., vamos conseguir com alguma brevidade perceber o que é que está a melhorar ou não. No caso, por exemplo, do curso avançado que tenho, com imagens do Dr. Jensen, que me foram cedidas generosamente por ele para poder continuar a obra dele, e portanto faço a minha também, eu consigo ver, conhecendo o trabalho dele e sabendo o êxito que ele teve no trabalho dele, é evidente que quando eu olho para determinados sinais e vejo lá um risquinho esperança e tudo isso, não sei o que, eu percebo que aquela criatura está a melhorar. Portanto, está numa fase regressiva e está a melhorar mesmo. Mas olhando para outros sinais que estão ao lado de coloração e percebendo que uns sinais estão a melhorar, mas os outros com aquela coloração tóxica não deviam lá estar e não estão a melhorar. Ou seja, alguns pontinhos que se têm e que são de herança familiar, ou quer dizer que já os avós, tetravós, etc., por fora, estavam intoxicados de determinada maneira e criaram esses tais pontinhos, ponto aqui, ponto lá, que se vê em algumas igrejas. Isso já é de herança familiar e nós costumamos brincar e tudo e dizer que tem joias, e que tem muitas joias, ou poucas joias, então, mas tem joias familiares, o cofre familiar. E até aí tudo bem. O problema é quando começamos a olhar para certas zonas do corpo, sistema linfático, intestinos, e vamos encontrar aí zonas, e aqui já não são spots escuros e evidentes, mas são zonas de coloração que têm tudo a ver com a mesma cor daqueles spots. Ou seja, nós temos agora um spot castanho e temos ao lado uma mancha que percebemos que se começarmos a pôr outra cor igual por cima, outra cor igual por cima, vai ficar igual lá no spot. Conseguem perceber esta ideia, visualizar isto? Bom, então o que se passa é a par, portanto, ainda a par disto, temos, por exemplo, uma outra zona que chamamos de laguna, e como se conseguimos ver sinais nessa laguna, por exemplo, vamos considerar uma laguna por cima da coxa femoral, aparece muitas vezes. Curiosamente, aparece normalmente sobre a coxa femoral esquerda, portanto, que é uma referência médica, osteoporose, osteopenia. Imaginemos que estamos a ver uma laguna sobre a região da coxa femoral esquerda e começamos a ver sinais nessa laguna de recuperação. Sabemos até, por exemplo, os complementares diagnósticos, a criatura sofre de osteoporose, por exemplo, que é um termo conhecido. E começamos a tratá-la em função dos problemas que tem e agora começamos a ver ali aquela laguna que era problemática e que estava relacionada com aquele diagnóstico diferenciado que tínhamos, portanto, da coxa femoral e da osteoporose, e para nós realmente aquilo está a melhorar. Portanto, os sinais são melhores. Então, temos aqui uma criatura que está a melhorar. Está a melhorar em relação a estes fatores de mineralização, casos, spots e tal, tudo isso. Mas, ao lado tem aqueles spots, é bombardeada com spotzinhos escuros, que nós consideramos as tais joias e que têm família. Entretanto, na zona intestinal, começamos a ver umas manchas também amareladas, mas da mesma cor, que sobrepondo duas ou três, percebemos que vai dar a mesma cor das joias de família. Interpretação. Esta criatura recebeu toxicidade de família, portanto tem toxicidade daquele tipo congénita. Modernas investigações mostraram, estamos a falar em termos universitários, e estamos a falar com instrumentos da NASA. Portanto, investigações a nível universitário no Hawaii, portanto, nos Estados Unidos, com aparelhos da NASA, conseguiu-se determinar a profundidade desses mesmos sinais, portanto, da íris. Conseguiram-se medir. Então, nós percebemos que, enquanto até aí, para nós aquilo era um sinal superficial, agora percebemos que não e começamos até a dizer vamos dar um mergulho na íris. Então, a íris funciona como se fosse um oceano, diversas camadas, e o que nós estamos a ver é apenas um sinalzinho, como se fosse um sinal na pele, na camada
exterior da íris, aquela que nós vimos e até que chamamos que tem aquela cor. Acontece, porém, que um sinal desses, preto, castanho escuro, etc., não é uma cortiça à superfície do oceano, mas antes um iceberg. Portanto, é maior a parte que não se vê, águas vivas, mandarim, do que a parte que se vê. Nós vimos um sinal, estruturinho um sinal, pois é, mas para dentro, para o fundo, temos um iceberg. E, como isto, entretanto, se pode medir, então também sabemos que a pessoa, neste caso, com estas medições, está a melhorar, porque, mas muito lentamente, porque a parte do iceberg, de baixo para cima, está a diminuir. Mas isso é coisa para isto da NASA. À vista desarmada, nós não podemos fazer isso. Portanto, sabemos que um sinal destes, é o que nós chamamos uma mancha miasmática. Obrigado. É uma mancha miasmática, e esta mancha miasmática tem aqui o filhote, outra mancha miasmática. E agora o que é que vocês acham que acontece se começarmos a sobrepor aqui laranja, mais laranja, mais laranja? Pois, é que aqui no meio já temos uma manchinha castanha. Se começarmos a sobrepor aqui mais laranja, vamos acabar a ter aqui um sinal igual a este. Então, das duas uma. Ou esta mancha que está aqui começa a desaparecer e nós dizemos que estamos no bom caminho e que a pessoa está realmente a melhorar, ou aquela mancha amarela não desaparece. Antes, pelo contrário, começa a acentuar-se e nós começamos a dizer que o nosso trabalho está bem feito, no caso do Dr. Jensen, porque aquelas crateras que nós víamos começaram a aparecer, portanto, com estas estruturas, a que associamos proteínas e cálcio, e que logo passa para este nível, em que já tem mais proteínas e mais cálcio, já está mais cheia, depois para este, e finalmente recuperou. Portanto, já não tem aquele buraco que tinha. É talvez um bocado difícil vocês verem ali, mas é isto que estamos a falar. Portanto, agora, se ela se mantivesse quieta, era melhor para o meu discurso. Está quieta, diz. Pronto. Portanto, esta é a fase de recuperação. Nós estivemos a observar a íris castanha e percebemos que há um sinal daqueles e que recuperou, então realmente nós daqui por 6 meses percebemos o trabalho que temos estado a fazer tem sido bem conseguido. Mas ao mesmo tempo olhamos para o nosso doente e dizemos assim, olha, o seu trabalho é que não está a ser. Não é bem conseguido, quer dizer, não está a ser, está a ver? Eu estou a fazer o meu trabalho e estou a conseguir que aquela zona recupere. O meu amigo não está a fazer o seu trabalho. Porque eu continuo a ver aqui as manchas tóxicas, aquele amarelo que eu vos mostrei, continua a aparecer e continua a ficar mais amarelo, o que quer dizer que não modificou em nada os seus hábitos de nutrição, não é de alimentação. Portanto, não tem cuidado, está a continuar a falar de alimentação e não está a falar de nutrição. Está na altura de começar a inverter os termos. O amigo tem que se nutrir e não alimentar, porque senão vamos ter um problema grave. Portanto, não é claramente uma resposta ambígua. Agora, como a verdade tem muitas facetas. Portanto, a identidade consegue-se perfeitamente demonstrar porque, como aquele sinal que já cá não está, aquele preto, castanho, gordo, vai ficar lá sempre, porque não se consegue diminuir o iceberg até chegar ao nível da superfície do iceberg e fazê-lo desaparecer. Portanto, como sinal de identidade, aqueles escuros que estão mesmo ali vão continuar a estar. Nós vamos conseguir fazer desaparecer. E mesmo que eventualmente, por exemplo, cá está outra vez, e mesmo que eventualmente eles tenham melhorado, temos aqui os dois, por exemplo, este sinal que o computador lê e diz impressão digital. É o doutor absoluta destas coisas, portanto é um espírito muito humorístico. Aquele sinal escuro, esqueçam, porque não é aquela vírgulazinha que aparece na íris, é o iceberg que está por baixo. E portanto, mesmo que vocês lá em baixo comecem a despastar a pontinha do iceberg,
para chegar em casa à superfície vocês vão precisar de uma vida inteira ou sei lá. Estão a ver? Então, fugiu. Fugiste do tamanho. Depois há outras coisas, por exemplo. Vocês aqui veem, por exemplo, um traço, um semicírculo, outro semicírculo. Mas estes semicírculos passam exatamente nesta zona. E se prestarem muita atenção, até conseguem ver também alguns, muito dissimuladamente, passar ali. Então, aqui temos um problema familiar e ainda por cima temos um problema continuavelmente ativo. As duas coisas. Relou, está igual. Portanto, mas penso que isto já vos deu uma ideia clara da abordagem ideológica até onde é que podemos ir com isto. Portanto, podemos perceber perfeitamente se uma pessoa está numa fase degenerativa, o que é que podemos fazer por ela. Por exemplo, aquilo que viram daquelas lagunas aqui ao lado, se observarem com muita atenção, tem aqui uma laguna daquelas, e estes sinais brancos, quer dizer que de algum modo, portanto, isto está em recuperação. Mas quando temos que olhar agora, ok, a pessoa tem aqui um sinal histórico de família, portanto, estes vão servir como bilhete de identidade e nunca vão mudar, portanto, vão estar sempre ali. Este pode desaparecer, e é uma referência para nós. Isto desaparece, quer dizer que o nosso trabalho foi muito bem conseguido, porque ao mesmo tempo que estamos a recuperar uma zona frágil aqui, e esta laguna desaparece e passa a ter o mesmo nível que o resto dos trombadeiras, e esta mancha tóxica desapareceu completamente. Fizemos um brilhante trabalho. Portanto, a nível de 6 meses, para fotografias deste tipo, é uma nova prova de fotografias 6 em 6 meses. Mas aqui não é só para ver se a mama continua no sítio, e se não sei o que coisa, se vamos operar, se não vamos operar, não. Aqui nós sabemos que quando o organismo está a melhorar num determinado sítio, reparem, se estiver a melhorar aqui e aqui, todo o corpo está a melhorar. Todo o corpo está a melhorar. A pessoa está a sofrer de grandes ansiedades, etc. E depois, a pessoa está afetada com muito stress, estes atos circulares e brancos, stress e situação aguda por cima da região da tireoide. Portanto, daqui por uns meses, se nós tivermos tudo isto melhor, naquela região também vai estar melhor. E então estamos a tratar realmente um todo por completo. E não apenas uma partezinha. E este, na minha opinião, é o primeiro diagnóstico. Bem, muito obrigado por paciência.